Olá, amigos. Opa. Edmar de Moraes, mais uma vez com vocês aqui. Eu estou me perguntando se esses movimentos de ruas pró e contra Bolsonaro, pró a democracia, que todos nós já perdemos, pró república, que também já perdemos, e pró-fascismo, que tem muitos que ainda adotam, este pensamento fascista, que zombam das mortes do Covid-19, são negacionistas, não entendem a realidade, não percebem que no próximo final de semana estaremos com mais de 700 mil casos confirmados, não entendem que no próximo final de semana podemos chegar aí a 45 mil mortes pelo Covid-19, não entendem que o povo está passando necessidade, não entendem da importância do isolamento social, são negacionistas de fato. Agora, a pergunta que me faço: será que esses movimentos de ruas, organizados ou desorganizados, que estão acontecendo nos últimos dias, que mais parece um seriado, uma novela interminável, vai trazer algum resultado? Vai trazer algum resultado? O governo tomará uma decisão no sentido de retirar Jair Bolsonaro, na decisão do impeachment, na decisão de impugnar a chapa, na decisão de mais responsabilidade por conta do Congresso Nacional? O Supremo Tribunal Federal vai se impor sobre as decisões antidemocráticas do governo Bolsonaro? Será que haverá punições por conta dos movimentos? Vamos ver aqui o que diz o professor Rafael Cardoso Sampaio, professor do Departamento de Ciências Políticas da UFPR, para explicar que as manifestações sociais são capazes de influenciar, mas não de decidir o que será o rumo político do Brasil. No momento representativo em que elegemos as pessoas que decidem por nós, a presença marcante nas ruas influencia opiniões e serve de apoio simbólico. No caso do rito do impeachment, por exemplo, a pressão popular pode levar este ou aquele político a votar de uma determinada maneira. Mas não seria o povo na rua que faria escolhas, abre aspas. Não é decisório, nem deveria ser. Isto nem só não acontece, como também não é desejável, fecha aspas. Diz: fosse assim, seria instituída a tirania da maioria. O cientista político, contudo, destaca que não se trata de desmerecer ou desincentivar a participação popular. O capital simbólico da manifestação de rua é inegável. A professora Denise Kogo reforça que a pressão popular é um dos instrumentos, tem relevância, mas sozinha não são capazes de mudar os rumos, abre aspas. Há outras instâncias, outros atores, como os políticos, fecha aspas, lembra. Uma vontade popular pode ser ignorada, por exemplo. Sampaio lamenta que a polarização política tenha causado a perda, ao menos parcial, do poder de mudar opiniões. Os dois lados estão tão exaltados que mobilização social acaba não tendo efeito prático de fazer pensar, apenas reforça posições estabelecidas. O exemplo que vem da manifestação dos 20 centavos a menos no tempo lá da Dilma, estudantes simpatizantes tomavam as ruas de São Paulo por não concordar com o reajuste da tarifa de ônibus do metrô. Impulsionada pela violência policial e pelo momento político e esportivo, as marchas ganharam força e se espalharam pelo Brasil, mas conseguiram reduções drásticas nas tarifas
ou reformular o transporte coletivo. Naquele momento, promessas foram feitas, grupos de trabalhos foram montados, alguns governantes reduziram as tarifas, tal, tarará, tarará. Agora, hoje, as manifestações de rua ganham um instrumento imaginável, tá? As redes sociais são engrenagens, são termômetros e também são complementares em relação às marchas. Nas redes se estabeleceu uma guerra de informações e contra-informações, com dados verdadeiros e falsos, que impulsiona ações práticas. Para a professora Denise Kogo, da ESPM São Paulo, as redes sociais levaram ao empoderamento dos manifestantes, que hoje estão menos sujeitos ao que é revelado apenas pela mídia. Abre aspas. A gente tem mais chance de se apropriar dos acontecimentos para construir história. Fecha aspas. Perdão, resume. Neste campo... Me afoguei, desculpe. Neste campo, não está mais disponível apenas uma versão dos fatos, mas ela alerta que a informação sozinha não é capaz de promover revolução. A professora também salienta que uma aparente ingenuidade de quem vai para as ruas, crente de que está bem informado porque leu muito sobre o assunto, para ela é preciso refletir sobre o valor simbólico da presença em manifestações e também buscar entender os diversos aspectos envolvidos de uma determinada reivindicação. Abre aspas. Tem muito protesto que tem a ver com a visibilidade. Fazer selfies não invalida, mas o ideal é que se vá para a rua pensando num projeto da sociedade que queremos. Então veja bem, é muito importante sabermos o que queremos, por que lutamos e que haja engajamento total da sociedade. Os sindicatos, a UNE, a União dos Estudantes, de todas as classes sociais, para que traga pelo menos o temor aos políticos de que na próxima eleição eles não serão reeleitos. E aí eles temem e podem sim tomar uma atitude e afastar esse desgoverno e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Esperamos que esta seja a compreensão deste Congresso que, no meu ponto de vista, e já manifestei em outras vezes, que é o pior Congresso que já esteve presente no governo brasileiro desde que eu me conheço. É o pior Congresso. É um Congresso inócuo, inoperante, que não põe a cara para bater e não enfrenta os desmandos deste governo fascista de Jair Bolsonaro. Torçamos para que não haja mais contaminados do que resultados pró-retirada Bolsonaro. É isso que eu espero. Que não hajam mais contaminados do que efeito positivo na tentativa de se retirar este governo bolsonarista que está destruindo todas as esperanças do povo brasileiro. Tchau, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.